Oi, Giovana. Tudo bem? Oi, Claudinha, minha amiga querida. Vocês estão ouvindo bem? O som tá bom? Tá nítido? Vê se me dá um feedback, por favor. Eu acho que eu consegui fixar. Eu acho que eu não fixei o tema. Eu não sei como eu faço para fixar o tema. Deixa eu ver se é assim. Não. Gorete, querida! Eu acho que eu não vou conseguir. Ah, eu acho que é aqui que é fixar. Deixa eu ver. Ok. Olha, eu não estou conseguindo fixar. Eu queria fixar aqui. Eu queria fixar, mas eu não consigo fixar. Não sei. Na verdade, não consigo, não. Eu não sei. Jomar, querido, Paula Vicente, Gorete, minha querida, que bom, que prazer, oi, que prazer nós estamos aqui, pronto. Pequeno probleminha técnico que já foi consertado. Bom, nós vamos aguardar só um pouquinho, né, para dar tempo das pessoas chegarem, mas eu vou procurar ser, né, pontual, porque tem muita coisa para falar. É um assunto que não é simples, né? Falar sobre a, a síndrome de burnout, né? Não é, não é um assunto simples, muito pelo contrário, é muito complexo. Inclusive, o Jomar querido, ele será o palestrante da próxima semana, né? Então, nós estamos abrindo através do canal do Organizamente, a série de lives sobre síndrome de burnout. Hoje eu falarei sobre o que é e como identificamos os sintomas da síndrome de burnout. Amanhã, dia 16/7, também às 20 horas, nós teremos o tema interdisciplinaridade no tratamento da síndrome de burnout, com a querida Isabela Fortunato. A Isabela é empresária em vários segmentos, né? Ela tem uma expertise em treinamentos, mentorias, produtividade, né? Em produtividade. Ela também é business coach e trabalha também com a parte de liderança. No dia 17, na sexta-feira, também às 20 horas, aqui no canal do Organizamente, nós falaremos sobre síndrome de burnout, dos aspectos clínicos à saúde integral, com a presença da querida doutora Miriam Marino. A doutora Miriam, ela é médica homeopata, coach de saúde, instrutora em mindfulness. Ela trabalha, né, com desenvolvimento humano integral, é escritora, palestrante e facilitadora da Unipaz daqui do Rio de Janeiro. E na próxima semana nós teremos mais 3 convidados que são assim uns queridos. E aí, agora que eu estou me dando conta que essa semana é o time da Luluzinha. E na próxima semana será o clube do Bolinha. Por quê? Na quarta-feira será o querido Jomar Fontes, que é advogado trabalhista. Eu não vou revelar os temas agora. Na quinta-feira será o querido João Carlos, professor João Carlos.
O professor João Carlos, ele trabalha com a parte de educação física, treinamento de força e a parte de ergonomia também. E na sexta-feira será a vez do querido doutor Adolfo Tuzon, que é especialista em direito médico. Então, assim, os temas da semana que vem também são fantásticos, são atualizadíssimos para falarmos de um tema extremamente complexo. Então, como é que nós vamos, né, fazer? Hoje, então, eu estou abrindo. O que eu vou fazer? Vai ter, no final da terceira live, haverá um sorteio. Mas como nós vamos fazer? Quem assistir essas 3 lives dessa semana agora, no final, vai colocar para o @GiovanaFada. Só que tem um detalhe. Cada live terá uma palavra-chave. Então, anotem, porque cada live terá uma palavra-chave. No final, então, da terceira live, né, vocês vão encaminhar as 3 palavrinhas para o @GiovanaFada. E no final da terceira live, que vai ser no dia da doutora Miriam, nós faremos o sorteio. E o que é que nós sortearemos? Nós vamos sortear uma análise para saber se você sofre ou está perto de sofrer da síndrome de burnout. Então, assim, não sei se ficou claro, se deu para vocês entenderem, né? Cada live terá um tema e uma palavra-chave. Então, encaminha em cada dia para @GiovanaFada. E no final, então, da terceira live, eu farei o sorteio para fazer uma análise, né? Eu vou enviar o questionário, são algumas perguntas de um questionário para saber se você está ou se você está prestes a ter a síndrome de burnout. Ok? Combinado? Mãozinha? Então vamos lá. Vamos entender, né, que a síndrome de burnout, ela é um distúrbio emotivo. E o que sinaliza, né? O que acontece na síndrome de burnout? Ela é sinalizada pelo estresse, pela exaustão, é um esgotamento físico. Então, assim, mas como é que surge isso? E por que surge isso? E por que eu resolvi abordar esse tema? Primeiro, porque eu já fui acometida da síndrome de burnout num determinado momento da minha vida, onde eu estava com excesso de trabalho. Oi, André, querido, seja bem-vindo. E esse excesso de trabalho, eu fui começando a ter alguns sintomas, e nesse período eu estava fazendo terapia, né? Eu queria abordar alguns temas na minha vida e eu queria que fosse com um terapeuta, né? Do sexo masculino. E aí eu comecei a fazer o atendimento com Augustus e num determinado momento eu comecei a levar para ele um questionamento de como eu estava me sentindo, né? Que eu não tinha, por exemplo, força, né, para pentear o meu cabelo. Eu comecei a ficar, será que eu tô com alguma doença degenerativa, alguma coisa assim e tal? Até que o Augustus, num determinado momento, ele ia preparar um laudo para que eu me afastasse de algumas atividades profissionais. Nesse momento eu exercia também como perita judicial. E no final de semana que nós conversamos isso numa semana, e aí ele falou pra mim: eu sei o que você tem, leia sobre isso, isso e isso. E aí
cheguei em casa, fui ler sobre a síndrome, né? E eu fui me encaixando em todos os sintomas. E aí, de fato, o que eu fiz? Eu fui me desligando de algumas atividades e aos poucos eu vim melhorando. Então, a síndrome de burnout, né, como eu falei, ela é um distúrbio emotivo sinalizado pelo estresse e pela exaustão, por esse esgotamento físico, por conta de um trabalho desgastante, que ele vem sendo executado ao longo da semana. E a gente não percebe, porque nós vamos ficando exauridos, né? Vai havendo um consumo de energia física e mental. E isso acaba por reduzir toda a nossa potencialidade, acumula tensão, cansaço e até, em alguns casos, a agressividade. E então hoje o esgotamento profissional, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo agora da pandemia, nós estamos, né, é muito comum chegar no consultório o relato desse cansaço, desse esgotamento, né? E é comum que eu estou trabalhando muito mais do que se eu estivesse no presencial, se estivesse no normal. E é claro que todos nós tivemos que nos adaptarmos, de uma forma ou de outra, uns mais, outros menos, mas tivemos que nos adaptar. Então, nesse ano, né, a Organização Mundial de Saúde, ela reconhece, né, como uma síndrome ocupacional, resultante, então, de um estresse crônico, né, no local de trabalho, e aí é muito importante, e por isso, na próxima semana, o Dr. Jomar Fontes, ele vai falar, né, sobre essa parte trabalhista. Porque, como a Organização Mundial de Saúde, ela reconhece, né, como uma síndrome ocupacional, é um estresse crônico no local de trabalho, que não houve o quê? Um gerenciamento de sucesso, né? Então, em algum momento, o que aconteceu foi que a pessoa, ela começa a ter o quê? Um apagão. Como se a energia, né, ela fosse se esvaindo. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, esse tipo de esgotamento não é uma doença ou uma condição médica, mas é um fator que influencia diretamente na nossa saúde. Ela é um impacto, né, na nossa saúde. Então, existem 3 elementos principais para caracterizar a síndrome de burnout. Então, nós temos sentimentos de exaustão, um distanciamento mental do trabalho e um pior desempenho profissional. Então, vamos entender, né, que o fato de se trabalhar exaustivamente acaba o quê? Gerando, né, uma situação de que o indivíduo ele não trabalha, ele não descansa, desculpe, né? O trabalho é exaustivo, então não tem descanso, né, ele vira. E se ele não descansa adequadamente, o que vai acontecendo com o corpo e com a mente e com a parte emocional desse indivíduo? Vai havendo um desgaste generalizado. Oi, amor. Obrigada por você estar aí. Acaba também acontecendo que uma cobrança, né, em se fazer o melhor, porque nós somos assim, né? Nós nos cobramos, nós somos muito exigentes. E o que acontece dessa cobrança, né, é que não é só uma cobrança, acaba que não é só uma cobrança minha,
né? Eu me sinto também, o indivíduo, ele acaba se sentindo também cobrado e exigido das outras pessoas, de outros segmentos. E é, é, é como se houvesse, né, uma sensação do indivíduo estar sendo sugado. Então, ele fica de fato exaurido porque ele se sente sugado. E vamos pensar, né, com relação às causas. Como eu já falei, a síndrome de burnout, ela é ocasionada, então, pelo trabalho desgastante de algumas profissões. Isso vamos falar antes da pandemia. E agora, nesse período de pandemia, o que vocês acham? Né? Como é que está esse momento agora para cada um de vocês? Jomar, né? Maurício, que está nessa parte de educação, né? Como professor. A minha parte como psicóloga, né? Eu tenho trabalhado bastante nos atendimentos, na psicoterapia online. Então, assim, não está fácil. No momento, piorou, né, amor? Com certeza piorou. Então, alguns profissionais falam, né? Eu queria muito que voltasse, porque eu não estou aguentando. Está demais. Então, essa excessiva carga, novas exigências, e nós temos que lidar, nós estamos lidando, né, com outras coisas. No meu caso, eu tive que me reinventar profissionalmente, né? Eu entrei na parte digital, então eu peguei uma mentoria em marketing digital, uma outra mentoria em business coach, para me reinventar. Por quê? Porque na avaliação neuropsicológica, que, né, é a chave do atendimento presencial e tal, eu não podia mais atender. E tinha demanda. E eu não podia ir para o consultório, né? Então, tudo isso do marketing digital é muito novo para mim. Me consome? Me consome. Porque, né, eu estou aprendendo. Então, o nível de exigência é muito alto. A Claudinha está dizendo, para mim, estou aproveitando para me trabalhar coisas que estava precisando na parte emocional. Exatamente, Claudinha. É um momento que nós precisamos, né, atentar para as nossas necessidades. Mas essa excessiva responsabilidade é isso, Gô. Novas pressões, novos conhecimentos e nova rotina, né? Mas lidar com isso, imagina quem está começando agora, né? Os profissionais recém-formados, tá tirando numa boa. Agora, vamos lá, eu tenho 31 anos de formada. Todos os meus atendimentos, claro, eu fazia um ou outro atendimento presencial, mas eu tinha, né, uma localização física. Eu tinha um consultório. E de repente, acabou. Então, como é lidar com os atendimentos? Nem todos os pacientes, eles quiseram, eles aderiram à parte de atendimento online. E o que eu faço? Né? Então eu tive que me reinventar, buscar novas maneiras para conseguir passar por esse momento, né? Mas dentro disso tudo vem o que eu acabei de falar sobre o excesso, né, de responsabilidade que nós temos. Então, esse excesso de responsabilidade, ele também vai comprimir o nosso foco atencional. Isso também vai entrar como uma interferência. Oi, Cristina, seja bem-vinda. E isso faz o que? Essa diminuição de foco, isso também vai fazendo com que o profissional, com que a pessoa, ela se sinta sufocada.
porque não é fácil darmos conta, né, de tantas responsabilidades, de tantas coisas. Por mais, né, que que o profissional, que a pessoa, ela tenha se preparado para aquilo. Então vamos lá, com a pandemia, quem é que estava preparado para a pandemia? Os nossos antepassados viveram a guerra. Eles experienciaram isso, né? Então, como que eles se ressignificaram? Mas nós não vivenciamos isso. E como está sendo para cada um de nós se reinventar, lidar com essa pressão. Oi, Evelyn, querida, seja bem-vinda, obrigada pela sua presença. Então, como é que cada um de nós, nesse momento de pandemia, como é que nós estamos lidando com essas pressões, com esse nível de exigência? A exposição contínua a uma carga de trabalho, ela gera uma tensão, né, e que vai se tornando um mal necessário. Então, é evidente que um certo grau de estresse, de ansiedade, é bom. A grande questão é esse excesso. E quando se torna, de fato, pesado, o indivíduo ele não consegue lidar. É difícil para ele lidar com essa carga excessiva. Então, consequentemente, né, é muito comum que esse grupo de profissionais eles acabem adquirindo, né, o que a gente chama, entrando numa comorbidade, nos transtornos associados. Então, o que hoje mais nós estamos falando? Ansiedade, transtorno do pânico, depressão. Então, claro que muitos desses transtornos que estão eclodindo agora, né? Muitos dos pacientes, eles já vinham com sinais e sintomas. Mas por uma questão ou por outra, né? Aquilo foi se arrastando, se arrastando. Oizinha, Carol, querida. E com a questão do isolamento e do home office e da criança estudando em casa, né? Eu não tenho essa demanda de filho pequeno, de filho estudando, mas muitas famílias estão nessa condição. E como é que é isso? Como é que essa família, como é que esse pai, essa mãe, que agora está em home office, vai dar conta também do ensino e aprendizagem do seu filho? Porque até então, geralmente, essa criança, ela fazia um horário integral na escola. Então, ela já vinha para casa, né? É isso, Paula, muita pressão, muita ansiedade, mudou tudo. E nós precisamos aprender a lidar com esse momento, que não está sendo fácil para muitas pessoas, né? É um momento, de fato, de um autoconhecimento que está nos proporcionando um autoconhecimento enorme. Oi, Wagner, querido. Isso aí, Igor. A Gorete está falando, o que tenho visto é que, para além da pandemia, outros problemas emocionais estão surgindo e as pessoas estão prestando mais atenção em si mesmo. É exatamente isso. A pressão, né? Oi, Wagner, muito bom ter você aqui, viu? Muito obrigada pela sua presença, pelo seu carinho. Então, assim, essa pressão em excesso, né? Quem assistiu às lives anteriores, quando eu falei de ansiedade, de depressão, é exatamente o que? Esse excesso. Tudo que é demais, né? A minha avó sempre falava, tudo que é demais enjoa. Oi, Miti! Boa noite, querida! Então, tudo que é demais enjoa, tudo que é em excesso, né, faz mal. A Carol tá dizendo, as pessoas estão buscando o autoconhecimento. Exato, Carol. Então, assim, mas eu ainda vejo, Carol, muitas pessoas, né, muito
sabe, muito descansadas com relação a isso, né? E cada vez mais as doenças mentais e comportamentais, elas vão chegar e vão assolar mesmo. Então, assim, o que vai acontecendo, né? Quando essa pessoa, ela começa a perder esse prazer, né? Ela se vê exposta a uma pressão enorme. Então, naturalmente, outros sintomas, outros sinais, né? Outras doenças, elas vão chegando. Muito comum é a depressão. E o que geralmente acontece na depressão? Gradativamente, a vida vai perdendo a cor, os pensamentos vão ficando cada vez mais negativos, cada vez mais pessimistas. Os problemas, eles tomam um formato muito maior. É uma porta, né, de entrada que fica completamente aberta. Imagina você deixar a porta da sua casa aberta. E vai entrar quem quiser. Muitas pessoas vão entrar. É assim que acontece na sua casa? Na minha não é. Mas é assim que nós permitimos que aconteça com o nosso corpo. É isso, Claudinha. Claudinha está dizendo, nunca vi tantas pessoas buscando autoconhecimento e espiritualidade como nesse momento. É exatamente isso. As pessoas, de um modo geral, né, que tem um pouquinho mais de percepção. Há pouco tempo eu passei num chaveiro e ele disse assim, isso não está fácil, né? Esse momento está muito difícil, mas eu espero que a humanidade, palavras dele, eu fiquei, sabe, eu olhei para ele e falei, nossa, que profundo. Ele falou, eu espero que a humanidade aproveite esse momento, que é um grande momento de crescimento. O chaveiro falou isso. Então, de fato, quem conseguir aproveitar esse momento, né, quem está conseguindo aproveitar, é ótimo, é maravilhoso. Quem está conseguindo se reinventar, é ótimo, é maravilhoso. Ontem eu falei para uma família que a mãe, né, veio falar, porque eu gostaria que meu filho voltasse para o atendimento presencial. E aí eu, né, com todo jeitinho e tal, eu falei, olha, vocês me desculpem, mas nesse momento o atendimento presencial não é o meu objetivo. Nesse e nem daqui para frente. Eu não volto mais para os atendimentos presenciais. E por isso eu estou me dedicando a desenvolver outros produtos, né? Digitais. E aí, conversei com ela. E o menino, ele começou de um tempo para cá dizer que queria ser youtuber. E claro que num determinado momento os pais ficaram, meu Deus, youtuber. E aí foi que eu falei para eles, eu falei, olha só, estão surgindo com essa questão da pandemia, estão surgindo tantas oportunidades, tantas profissões, que assim, nós não imaginávamos que seria dessa forma. E qual é a probabilidade dele hoje, de fato, se é isso que ele quer, se desenvolver como um youtuber? Porque nós estamos completamente na era pós-digital. Não é nem mais na época digital, é na era pós-digital. Então, qual é a possibilidade dele se tornar um youtuber? Todas. Mas o que era valorizado? A faculdade, né? O ensino, blá blá blá. Não estou desvalorizando, não é isso. O que eu estou dizendo é que nesse momento estão surgindo outras oportunidades que até então nós não imaginávamos.
E é importante nós termos esse pensamento para repensarmos essa realidade. Porque cada vez mais as doenças elas chegarão. Se nós não aprendermos a lidar com essas pressões, que são pressões externas e internas, o adoecimento vai ser cada vez maior. O que eu falei na live de depressão é que ano passado a Organização Mundial da Saúde ela já havia sinalizado que esse ano de 2020 os transtornos depressivos ultrapassariam as doenças musculoesqueléticas, que sempre foram as maiores causas de afastamento do trabalho. Ano passado, antes da pandemia. E agora? Os casos de depressão, de ansiedade, de transtorno do pânico. É isso que a gente escuta a cada instante. Porque fulano tá com depressão, porque Beltrano... E mais, não são só os adultos. Adolescentes, crianças estão sendo acometidos. Então, se essa pressão, que entre aspas seria uma pressão só no mundo adulto, chegou também lá na criança e no adolescente. Porque eles, agora convivendo todos na mesma casa, no mesmo instante, no mesmo momento, porque não era assim. O pai saía para o trabalho, a mãe saía, a criança ia para a escola. E só chegavam à noite. Dependendo do caso da criança, muitas vezes dormindo. Final de semana, vamos no restaurante, vamos no shopping, vamos no cinema, vamos isso. Mas não era como é. A maior causa de divórcio é o que nós estamos vivendo agora, é o que nós estamos vendo. Pessoas que estão vendo as incompatibilidades e não conseguem mais conviver. Está difícil. É claro que, como diz a psicologia social, os fatos atravessam o indivíduo. E o que vai acontecendo no momento em que nós temos essa pressão externa? Nós estamos lutando pela nossa vida, por nos mantermos vivos. Então, assim, além de toda essa pressão externa de nos mantermos vivos, é uma pandemia, é um momento difícil, é um momento delicado, existem N outros fatores. A questão, por exemplo, com relação ao trabalho, será que as pessoas que têm lá o seu emprego, será que eu vou ser demitido? E quantas pessoas foram já demitidas? E qual é a preocupação? Então, além da síndrome de burnout, digamos, clássica, nós estamos vivendo um outro momento, com muitas outras preocupações, com muitas outras pressões. Então, essas doenças, elas vão se manifestar cada vez mais. Então, essa exaustão do trabalho, eu preciso trabalhar, eu preciso dar conta disso, eu preciso fazer aquilo. E em casa, a rotina acaba sendo diferente. Quem não tinha o hábito, porque tem muitas pessoas que têm o hábito de trabalhar em home office, e já trabalham em home office há muito tempo. Oi, Carla, seja bem-vinda, querida. Então, muitas pessoas já trabalhavam em home office. Essas pessoas estão bem, tá tudo bem, estão tirando de letra. É isso, Oi, Kika, seja bem-vinda, obrigada. Então, assim, quem não estava acostumado a viver o home office, o tempo, a gente se perde no tempo. Porque emenda manhã, tarde e noite. Eu tenho escutado muito, as pessoas falarem, nossa, eu nem sei que dia é hoje. Que dia é hoje? Ai, que dia da semana é hoje? E não é só o adulto que traz essa demanda. O adolescente também. Quantos e quantos dos meus pacientes falam, Ana, peraí, que dia é hoje? E é claro que eu já provoco, eu já faço
Que dia é hoje mesmo, hein? Que dia da semana? Ih, Ana, eu tô perdido, nem sei. Além da falta de objetivos. Então vamos parar para pensar os estudantes do ensino médio. Qual é o objetivo que ele tem do vestibular agora? Como é que tá isso na cabeça dele? Porque são várias informações, mas na verdade nós não temos a certeza de nada. De nada. A única coisa que nós temos a certeza é da incerteza. É a única coisa. Então, esse excesso de pressão, esse excesso de foco, né? Porque a pessoa tá ali o tempo inteiro. Isso vai gerando, né, cada vez mais uma necessidade desse indivíduo dar um tempo, mas ele não consegue fazer isso. Ele se desorganiza por inteiro. Ele se desorganiza por inteiro. É uma questão física, mental, emocional e no ambiente. Hoje eu atendi um paciente, é um adulto, e nós estamos fazendo treinamento cognitivo, que é um produto do Organizamente. E ele foi muito legal, nós temos um mês de treinamento, e a organização mental dele está outra, né? E eu sinalizei isso pra ele, eu falei, nossa, hoje tá passando um pouquinho de um mês. Ele começou no dia 10, hoje é dia 15. Ele falou, caramba, já tem um mês? Eu falei, é. Ele falou, nossa, parece que eu já estou há 6 meses com você. E aí eu perguntei pra ele, você consegue perceber que essa organização que você fez agora nesse jogo está diferente da primeira vez que você fez? Ele, muito. E aí ele trouxe o seguinte, Ana, eu estou conseguindo arrumar a minha mesa de trabalho, eu tenho até mais espaço. Então, na verdade, quando ele arruma esse ambiente externo, é porque o ambiente interno dele está organizado. O pensamento dele está organizado. Então, vamos entender, né, com relação aos sintomas, que apesar do nome complicado, né, síndrome de burnout, ele tem uma tradução no português que significa queima, combustão. A Claudinha está dizendo, o que eu sinto é que nós estamos saindo de uma grande ilusão para nos tornarmos pessoas mais conscientes. Exatamente isso, Claudinha. Quem está aproveitando esse momento está sendo ótimo, maravilhoso. Então, assim, o que nós deduzimos, né? Quando nós temos uma síndrome, burnout, que o termo, né, significa queima, combustão. O que a gente deduz disso? O que vocês acham? Eu gostaria que vocês, né, estivessem refletindo sobre isso. Porque talvez você não esteja passando por isso, mas talvez você conheça alguém ou alguém que esteja passando. Então, né, vamos refletir. O que essa queima, o que essa combustão, ela tá querendo dizer pra gente? O que ela sinaliza, né? Que na verdade o nervosismo constante, os problemas físicos, o sofrimento psicológico, o sofrimento emocional, eles estão presentes continuamente. Continuamente. Então, assim, dentre os principais sintomas que nós verificamos na síndrome de burnout, o cansaço, um cansaço, o termo que eu vou usar é esse mesmo, colossal. Oi, Débora, seja bem-vinda, querida. É um cansaço colossal e generalizado.
E foi o que eu falei no início, né? O que eu sentia é que eu pegava, né, o pente, a escova para pentear o meu cabelo, eu sentia um peso tão grande no meu braço que a vontade que eu tinha era largar a escova, largar ali o objeto. Porque era, sabe, um peso nos braços, e é diferente dos sintomas da depressão. Porém, ele pode ser associado, ele pode chegar, ele começa dessa forma e vai evoluir para um quadro depressivo, por exemplo. Então, esse trabalho excessivo, desgastante, ele nos causa, ele nos cansa, tanto físico, mental como emocional, né? Então, o corpo, ele vai entrando o quê? Em colapso. Ele começa a comprometer toda a estrutura como um todo. Como a gente fala, né? Uma forma sistêmica. Então, vamos pensar no nosso corpo como um sistema, porque nada é isolado. A Gota falando, estou na fase do amor. Fat de Dietz. Entender o significado de tudo, isso é que vai me proporcionar amar o bom, o ruim, a dor e tudo que faz parte da vida. É exatamente isso, né, Gô? Eu acho que a gente saber que tem uma frase, né, de Chico Xavier que tudo passa. E tudo passa mesmo. E tudo passa mesmo, né? É isso, filha. Ainda bem que nós temos uma jornada aí para trabalhar esses 3 aspectos, né? Então, assim, é um cansaço colossal. O corpo, ele acaba entrando em colapso, compromete toda uma estrutura sistêmica. Enquanto há um declínio desse corpo físico, a nossa mente também vai acompanhando. Porque nós somos um sistema, porque nós somos um todo. E nós vamos nos sentindo, né, de um modo geral, todos os efeitos negativos dessa situação. O que mais nós percebemos de sintoma? As alterações de humor, né? Por causa dessa rotina maçante. O que vai acontecendo? O humor, ele vai sendo alimentado de uma forma instável e imprevisível. Que, evidentemente, essa oscilação de humor, ela vai comprometer todo e qualquer tipo de relacionamento, né? Então, o que mais? Que outro tipo de sintoma? Dificuldade em se concentrar. Por causa do cansaço, do estresse, da fadiga. Fica cada vez mais, né, difícil ou quase impossível em alguns relatos de haver a concentração nas atividades. Então, consequentemente, isso começa a gerar alguns sintomas no corpo físico. Dor de cabeça, dores físicas, né, de um modo geral. Dores lombares, né, dores na coluna, as tendinites e por aí vai, né? A gente começa, de uma certa forma, a perceber que esse mal-estar que o corpo começa a gerar, isso vai dificultando, né, a execução de qualquer outro tipo de trabalho. Porque é um mal-estar geral e generalizado, né? Vai ficando pesado, sabe? Começa a ser uma exaustivo, né? Foi o que eu falei, é colossal, é um desgaste colossal, é um cansaço colossal. E assim, a síndrome de burnout, ela serve também, né? Ela vem desregulando as funções do nosso corpo. Então esse corpo, ele começa a sofrer, né, um colapso geral, total. É como se nós jogássemos uma imensa pedra
numa determinada engrenagem do nosso corpo. E aí o que nós vamos percebendo? Que à medida que essa pedra entrou e que vai emperrando as engrenagens, né? Cada peça do nosso corpo, do nosso sistema de saúde, ela vai ruindo. E independente, né, dessa composição mental, comportamental, todos, de certa forma, podem adentrar ao transtorno depressivo, a depressão. E como eu falei, negativismo, pouca esperança, né? E a depressão, ela é uma forma silenciosa, né? Ela chega de uma forma muito mansinha e muito silenciosa. E a depressão, ela é letal. A depressão, ela leva, num grau mais severo, ao suicídio. Que outro sintoma também causa a síndrome de burnout? A redução da produção laboral, né? Porque essa dedicação extrema ao trabalho nem sempre é sinônimo de ótimos resultados, de entrega e de ótimos resultados. Nem sempre. Né? É aquela sensação de que eu trabalho e quanto mais eu produzo, mais trabalho tem. Parece que, né, é igual vazamento, né, de água. Quando você vê, meu Deus, e sai água, e sai água. É exatamente isso. Você trabalha e você vê que não dá conta daquilo. Parece que o trabalho brota, né? E esse trabalho em excesso, ele vai causar um cansaço, né? A saúde, ela vai piorar, evidentemente. Nós temos aí também as alterações. É isso, filha, é isso. O trabalho é apenas um aspecto da vida, né? Mas nesse caso da síndrome de burnout, é punk, porque gera, né? Como um todo, o indivíduo ele não consegue setorizar, vira uma grande bola de neve, né? E aí ainda também existem as alterações fisiológicas. Oi, Cris, querida, saudade de você, da Valentina. Então, existem também as alterações fisiológicas, né? Porque começa a haver um comprometimento no curso comum das funções do nosso corpo. Como eu falei, como se fosse uma pedra que joga, né, na engrenagem. Então, cada uma dessa estrutura, ela começa a ruir, começa a falhar, porque é um sistema. E então, assim, insônia, pressão arterial elevada, alteração cardíaca, mudanças gastrointestinais, dores das mais variadas. Isso tudo vem chegando. É isso, filha. Trabalho amoroso e espiritual. Nós somos um todo, né? Mente, corpo e espírito. Então, assim, o que a gente pode falar com relação ao tratamento? Psicoterapia, não preciso nem falar. E não tô nem puxando brasa pra minha sardinha por ser psicóloga, né? Mas a psicoterapia é o caminho que leva o indivíduo para esse autoconhecimento, para se conhecer, para entender que demanda é essa que está chegando, que está além de e que está para além de. Então, se não houver consciência, simplesmente, né, a coisa não vai. E aí é meio que no piloto automático, né? E quantos pacientes que chegam que simplesmente não percebiam que eles estavam no piloto automático. Oi, Estela! Que bom! Seja bem-vinda! Então, quantos... Ah, Vitinho! Que lindo que você entrou! Seja bem-vindo, viu? Você é um querido. Então, assim, quantos pacientes que chegam para terapia e que não se davam conta
de que eles estavam com uma vida completamente automatizada, desprazerosa, poliqueixoso, ou seja, né, reclamando de tudo o tempo inteiro, aquela pessoa que você não aguenta ficar do lado. Porque reclama de tudo. Se tá sol é porque tá sol, se tá chovendo é porque tá chovendo, se tem trabalho é porque tem trabalho, se não tem trabalho é porque não tem trabalho. E isso, né, é uma constante. Aurinda, querida, Aurinda é uma psicóloga maravilhosa e já tô na cola dela porque no mês de agosto virá uma surpresa aí muito legal. Será mais uma série de lives, mas mudando um pouco o foco. Então, Aurinda, já tô na cola dela, já preparando o tema, né, Aurinda? Muito obrigada pela sua presença. Então, assim, a questão da psicoterapia, ela nos leva a um grau de consciência, né, de autoconhecimento, que, que favorece, né, esse estado de vida, né, em paz, tranquilo, esse estado mental, essa paz interna, né? Essa, como a gente costuma falar, né? A paz de espírito. Então, o que é essa paz de espírito? Então, quando você, na psicoterapia, você começa a olhar para dentro de você e começa a detectar por que eu estou com reações agressivas, por que eu estou me comportando de uma, né, com um pouco mais de impulsividade, por que eu estou comendo muito, por que eu não estou conseguindo dormir ou por que eu estou com excesso de sono. Porque num primeiro momento, o corpo se manifesta quando esse indivíduo não tem consciência. É o corpo que se manifesta. A pressão interna do estresse, da angústia, da ansiedade, ela é tão grande que o corpo se manifesta porque esse indivíduo não tem consciência. E ele não consegue parar. Ele não consegue. Não é que ele não queira, ele não consegue, porque muitas vezes ele nem sabe. Ele nem sabe que ele está com uma vida repleta de insatisfações. Ele nem se dá conta que ele tá aquele cara chato que todo mundo... Ai, vem fulano aí, ai, não tô aguentando, ai, não, hoje eu não tô podendo. É assim. Ah, Carol, sua linda. Então, o que é muito importante, né? O que a psicoterapia nos traz é a prioridade. Vamos trabalhar com objetivos, vamos trabalhar com metas. Vamos entender qual é essa necessidade. Será que existe necessidade de se trabalhar do jeito que se trabalha? Será? Ou será que o excesso de trabalho está vindo para encobrir alguma coisa, alguma carga de insatisfação que eu não quero entrar em contato? Oi, Marcelo, querido! Marcelo é um empresário fabuloso da parte de segurança. O Wagner também, querido. Você também é maravilhoso. A empresa do Wagner é de courrier. E ele desempenha, né, a equipe dele desempenha um trabalho fabuloso. Então, assim, a parte do tratamento, ela vai ser sempre um trabalho de equipe, multi e interdisciplinar. Então, no caso da síndrome de burnout, é muito importante a psicoterapia, e aí foi o que eu falei no início, né, para quem não estava logo no início, eu descobri estar, né, no auge de uma síndrome de burnout. Quem descobriu foi o meu psicólogo na época, o Augustus. Né? Ele sinalizou para mim. Nessa época, eu tinha consultório aqui em Jacarepaguá, eu tinha consultório na Barra, eu era perita judicial, eu ia para Campo Grande, para a 4ª vara de Campo Grande. Eu fazia avaliação para uma clínica de dependência química, né, no final do recreio, e eles tinham também um consultório no Jardim Botânico. Então, essa era a minha rotina, fora a minha filha,
minha casa, meu relacionamento, minha família. Então é humanamente impossível, mas a gente vai e a gente vai. E a gente não reconhece. Não reconhece. Então, assim, a parte medicamentosa, o auxílio medicamentoso, é claro que cada caso é um caso. Ah, todos precisam entrar com a medicação. Eu não precisei entrar com a medicação. A psicoterapia sinalizou, eu fui me desvinculando das situações de trabalho, né? Priorizei. Ah, mas eu não posso porque é do dinheiro. Bom, eu sou muito sincera. Nesse momento, né? Quando o paciente diz, ah, mas eu prefiro presencial. Bom, sinto muito, mas nesse momento não serão X reais que vale a minha vida. A minha vida vale muito mais do que X reais. Então, nesse momento, ah, porque eu tenho medo, porque eu vou ficar sem dinheiro, ah, porque eu vou perder o paciente, ah, porque eu vou perder... Claro, cada caso é um caso, e como meu avô dizia, cada corcunda sabe como se deita. Nesse momento, eu não priorizo a parte financeira, não. Nesse momento, eu estou priorizando a minha vida. Eu estou priorizando a minha vida. Então, dificilmente eu saio. Dificilmente. Eu faço aquilo que eu preciso fazer. Porque a minha vida, ela é muito mais importante. A minha saúde, a minha condição de saúde, ela é muito mais importante. Então, assim, o trabalho de autoconhecimento, psicoterapia, yoga, o próprio trabalho que a doutora Miriam faz em Mindfulness, o trabalho que eu venho fazendo de mentoria em business. Gente, o trabalho de mentoria que eu venho fazendo com a Carol. É impressionante como cada um desses, quando você tem esse nível de consciência, como você entra e você traz aspectos de você que você desconhecia. E é nesse momento, o que vem sendo trabalhado em mim? A minha autoimagem, a minha autoestima. Recursos, habilidades que eu nem sabia que existiam. Então, de fato, hoje eu vejo, né, que essa pressão externa, essas necessidades que nós vamos nos colocando, será que precisa de tudo isso? Será que é necessário tudo isso? Então, assim, eu trago um questionamento para vocês, né? Eu não sei o que está cometendo cada um de vocês. Eu sei que, de fato, eu estou fazendo a minha parte, né? Aqui pelo canal do Organizamente, eu botei uma enquete e 100% das pessoas disseram que não conheciam, não tinham conhecimento do que é a síndrome de burnout. Então, fiquem atentos, ouçam, né, os amigos, os conhecidos de vocês, porque é uma síndrome, né? Ela é desgastante, ela é silenciosa, ela acaba com a gente. Bom, nós temos agora 25 segundos. Ai, meu Deus do céu, vai acabar. A senha de hoje é Organizamente. Então, enviem a senha para @GiovanaFada. Ela vai anotar o nome de vocês. Então, quem participar das 3